Fala, meus queridos, tudo jóia? Eu espero que vocês estejam bem, certo? Estejam em casa, beleza? Como vocês sabem, a gente não está de férias, né? A gente teve uma situação atípica, está vivendo, na verdade, uma situação atípica, certo? E aí, para a gente minimizar esses tantos efeitos negativos dessa pandemia, a gente está aqui para ter essas aulas, são aulas diferentes, né? É um momento diferente e é novo para vocês e para a gente também, tá certo? Então vamos construir juntos, beleza? Vamos trabalhar juntos para a gente minimizar esses efeitos, tá certo? Veja bem, nesse nosso primeiro momento, antes de continuar, eu queria que vocês tivessem primeiro visto a trilha, tá certo? Se você não viu a trilha de aprendizagem, dá uma olhadinha lá, beleza? E depois volta para cá. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre queda livre, tá certo? O objetivo para a queda livre vai ser compreender o que é de fato a queda livre e como calcula o valor da aceleração da gravidade, tá certo? A gente sabe que aproximadamente o valor é 10, mas ao final dessa aula de hoje vocês vão calcular os valores da gravidade para ver o quanto que a gente se aproxima desse 10, tá certo? Então vamos embora. Bom, primeira coisa, para a gente saber o que é queda livre, a gente tem que se ligar no que é lançamento vertical, porque queda livre é um tipo de lançamento vertical, certo? Então coloquei logo aqui pra gente, ó, lançamento vertical é todo movimento vertical, e esse movimento pode ser de subida ou pode ser de descida, tá certo? E aí a gente vai desprezar efeitos de resistência do ar, mas a gente fala já desses efeitos de resistência do ar. Veja bem, eu coloquei aqui essa gifzinha, ó. Observe que a bolinha sobe e tem velocidade positiva. Quando desce, ela tem velocidade negativa. E ó, chega ao zero lá em cima. Tá certo? Por que a velocidade era positiva e passou a ser negativa? Bom, primeiro, adota-se o referencial para cima, positivo para a velocidade, tá certo? E aí, quando ela está descendo, sinal contrário, porque mudou o sentido. Observe que a aceleração é sempre para baixo, que essa aceleração a gente chama de aceleração da gravidade, beleza? Aqui eu tenho um lançamento vertical para cima, mas eu posso também ter um lançamento vertical para baixo, como é o caso dessa mãozinha aqui, ó, soltando a bola. Esse soltar, a gente diz que é um movimento de queda livre, tá certo? Aí um detalhe para chamar a atenção aqui de vocês, ó. No lançamento vertical para cima, a gravidade atrapalha. Por que ela atrapalha? Porque a gravidade é sempre vertical e para baixo. Então, se eu tenho um camarada que sobe, a gravidade é para baixo, então está atrapalhando, está pisando no freio, digamos assim, tá certo? Por isso que depois aqui eu vou ter velocidade negativa e aceleração negativa, porque para baixo a gente vai considerar como referencial negativo, tá certo? Já no lançamento para baixo, a gravidade vai ajudar. Observe que com o passar do tempo, a velocidade aqui, ó, quando a bolinha sai da mão da pessoa aqui, a velocidade aumenta. A velocidade era zero, porque ela não jogou, ela só soltou. E com o passar do tempo, essa bolinha vai ser acelerada. É o que acontece no dia a dia. Se tem um corpo caindo, a velocidade com o passar do tempo aumenta por causa da gravidade, tá certo? Então a gravidade aqui, como ela é sempre para baixo, no movimento para baixo, ela vai ajudar. Se ela ajuda, ela vai ser positiva. Se for um lançamento para cima, ela atrapalha. Se atrapalha, a gravidade vai ser negativa, tá certo? E aí, ó, como materialzinho extra, escaneia aí, dá uma olhadinha maior sobre o MUV, tá certo? Mas o objetivo nosso hoje é falar especificamente da gravidade. Desculpe, da queda livre. Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, tem uma pena e uma pedra. Obviamente que a gente sabe que a pedra chega primeiro, né? Vamos imaginar que aqui, ó, a gente tenha o chão. Aqui a gente tem um chão. Então, se eu tenho
Se eu tenho um chão aqui e solto dois objetos de massas diferentes, o mais pesado aqui no caso, né? Nesse caso aqui, o mais pesado, ele vai chegar mais rápido. Mas isso só acontece porque a gente pensa em resistência do ar, porque tem resistência do ar, tá bom? Se não tivesse resistência do ar, o que é a resistência do ar? É uma força que o ar faz em contraposição contrária ao nosso movimento. E é a resistência do ar que dá uma freada num paraquedas quando o paraquedista abre o paraquedas, por exemplo, ele abre em um determinado limite de altitude para que, como a velocidade dele é muito alta, o ar vai frear com muito maior intensidade. Ou seja, a resistência do ar é o que faz com que freie a descida de um paraquedista quando ele abre o paraquedas, tá certo? Aí, veja bem, como a gente aqui vai falar de queda livre, tá certo? Vai falar de queda livre, a gente vai desprezar o peso do corpo em relação à sua queda, ou seja, eu não vou ter a pedra caindo mais rapidamente que a pena, tá certo? Eles vão cair gastando o mesmo tempo, tá? Aqui eu vou ter o mesmo tempo, tá bom? Isso só acontece porque a gente vai desprezar a resistência do ar, tá certo? Então, desprezando a resistência do ar, a gente vai ter essa equação aqui que me relaciona a altura com o tempo de queda, tá certo? ΔS aqui pode ser a altura, beleza? Aí, meus queridos e minhas queridas, vocês irão fazer o seguinte: vocês irão escanear agora esse QR Codezinho, tá certo? Vão ver a experiência e depois de ver a experiência, vocês vão para a realização da atividade que está no tópico do laboratório, que vocês já devem ter olhado aí, no cálculo de gravidade, tá certo? Veja bem, ΔS é a altura, T é o tempo, G é a gravidade. O que vocês vão fazer é olhar esse QR Codezinho aqui, ó, escanear esse QR Code e vão calcular a gravidade usando essa equação, tá certo? Então, vai lá, vê o vídeo, faz a atividade e envia para mim, beleza? Um abraço, meus queridos, até mais!